Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Talvez você que esteja vendo o vídeo, você pode até pensar, pô, esse cara faz um negócio meio estranho, mas a Bíblia diz em Isaías que Deus é um Deus estranho. Deus é estranho, entendeu? Então, o crente que está na direção de Deus, ele é meio estranho mesmo. E essas mensagens, analise esses vídeos aí. Isso que eu estou falando é mentira. Tudo que eu estou pregando aqui, eu estou mostrando dentro da Bíblia, meu irmão. Eu estou mostrando dentro da Bíblia. Nós temos batido muito, sabe por quê? Porque hoje em dia, eu tenho um amigo meu que ele falou comigo que 2 anos e meio que ele está frequentando a igreja, a primeira vez que ele ouviu falar de pecado foi domingo retrasado, em 2 anos e meio de igreja. Entendeu? O que Deus quer fazer em mim e você é mudar a gente de dentro para fora, não é de fora para dentro não. Você não pode ser um crente bitolado. Você tem que aprender, você tem que entender o que a Bíblia diz. Entendeu? E tudo que eu estou falando você vai ler na Bíblia. Não nos interprete erradamente não. Deus com certeza está falando com muita gente aí. Deus abençoe você. Quero deixar uma mensagem para você no livro de 2 Crônicas 20. O título dessa mensagem: Táticas de Guerra de Deus. Todos nós vivemos momentos de guerra. Todos nós passamos lutas. Todos nós, as nossas guerras são chamadas no nosso linguajar como provas e lutas. Vamos nos basear numa guerra que Josafá travou, numa luta, numa prova que Josafá travou, que não é muito diferente das provas que eu e você temos que viver. 2 Crônicas 20, começando no versículo 3. Olha só o que diz. Vamos ao versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e estes já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Resumindo, se juntaram alguns exércitos para vir contra Josafá. A média era aproximadamente 5 contra 1. Então Josafá estava com um problemão pela frente. Josafá estava numa prova violenta. Josafá estava numa luta terrível. Vamos ver agora as táticas de guerra que Josafá teve que utilizar para ser vitorioso nessa peleja aqui. E são táticas de guerra que você vai ter que usar. O versículo 3 diz o seguinte: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e pregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amado ouvinte, diante desse problemão que Josafá estava vivendo, a Bíblia diz que Josafá temeu, porque o problema era maior do que ele. O exército era 5 contra 1. Josafá estava numa grande luta. A Bíblia diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e conclamou que toda a nação viessem a buscar ao Senhor. Meu irmão, estão contando um monte de mentira por aí. A tua vitória vai chegar, o teu marido está voltando, Deus vai trazer o teu filho. Estão fazendo pirotecnia, estão fazendo promessas mirabolantes, estão fazendo invencionices, estão entregando profetada, visagem, revelation, e as pessoas estão caindo nessa galhota que está acontecendo nas igrejas. A Bíblia diz que Josafá, diante daquele problema gigante, diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá conclamou todo Judá, todos a buscarem ao Senhor. Meu irmão, não se engane não, meu irmão. Se você estiver passando uma grande luta, se você está travando um grande problema, não fique dependendo da oração dos outros. Você pode até pedir ajuda em oração, mas você vai ter que dobrar o seu joelho, você vai ter que pôr o seu coração a buscar o Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz assim, Deus falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então nessas condições eu ouvirei
ouvirei, descerei do céu e sararei a sua terra. O próprio Jesus, vai ler a Bíblia, meu irmão, o próprio Jesus, todas as decisões, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração. Tudo que Jesus ia fazer, ele ia para o monte e buscava ao Senhor. Pode ser o monte, pode ser no seu quarto, mas você tem que buscar ao Senhor, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que clamar pela presença do Senhor. Quando Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive, a Bíblia diz que quando o rei de Nínive ouviu aquela palavra que Deus destruiria a cidade de Nínive, diz a Bíblia que o rei decretou jejum em toda a cidade de Nínive, e todos, até os animais, ficaram em jejum. A Bíblia diz que Deus então poupou a Nínive. Não se engane, meu irmão, não seja enganado por show pirotécnico, não seja enganado por promessa mirabolante, não fique nessa de que o anjo está vindo com a bandeja, não fique nessa de que o anjo está trazendo a espada, não se impressione com essas revelations que está tendo por aí. Você quer vitória? Você tem que dobrar o teu joelho e buscar o Senhor. Você quer vitória? Junta a tua família, bota a tua família para orar, apresenta a Deus os teus problemas, apresenta a Deus as tuas causas, não fique esperando dos outros. Você tem que confiar em Deus e você que tem que buscar o Senhor. Você está me entendendo? Olha só o versículo 14. Então, depois que Josafá buscou o Senhor, que todo Judá buscou o Senhor, olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Assé. E Jealizel disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Depois que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor, depois que toda a nação entrou em jejum e oração, aí Deus deu a estratégia, aí Deus deu a visão, aí o Espírito Santo se manifestou, meu irmão. Deus não vai, a Bíblia diz, quando Jesus partiu, Lucas 24, 49, Jesus sabia que estava preparado para a igreja. O que Jesus falou? Permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Meu irmão, você tem que aguardar a solução deste problema teu, desta guerra que tu está vivendo. Você tem que guardar isso debaixo de oração, meu irmão. Você tem que jejuar. Esse irmão vem falar comigo: pastor, estou passando a prova, ora por mim. E isso, contou aquela história, aquele testemunho. Quando ela contou o testemunho, o Espírito Santo falou comigo assim: pergunta se ela ora e jejua. Eu falei para ela: minha irmã, a irmã tem jejuado sobre esse assunto? A irmã tem orado? Não, pastor, eu não aguento jejuar, pastor. Quando dá 9, 10 horas, meu estômago embrulha tudo. Tá bom, minha irmã, a senhora tem que fazer jejum de televisão então. Já que a senhora não aguenta ficar sem comida, a senhora faz um jejum de televisão, faz um jejum de alguma coisa, mas a senhora tem que sacrificar, a senhora tem que... O jejum é para você tirar um período de oração, buscar o Senhor. A senhora, diante de algum problema, a irmã tem que orar. Ah, pastor, não consigo. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O Espírito do Senhor falou no meu coração: não ora por ela. Eu larguei de mão, meu irmão. Como é que eu vou orar por uma pessoa que não quer orar? Como é que eu vou ficar me matando, jejuando e chorando, se é perder tempo, meu irmão? Porque se a pessoa não, como Josafá, como o rei de Nínive, como Jesus fazia, se a pessoa não pôr, vê lá na Bíblia, no livro de Atos, o apóstolo Paulo, Barnabé, tudo que eles faziam era debaixo de oração de jejum, meu irmão. Tudo que Paulo, Barnabé, a igreja primitiva, ela foi guiada através de jejum e oração. Não se engane, se você estiver passando uma prova e você não dobrar o teu joelho para orar e você não buscar o Senhor, tu vai ficar no vento, tu vai depender da sorte. Quando eles puseram a buscar ao Senhor, aí o Espírito Santo deu a direção. Olha só, o versículo 16, Deus falando: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí Deus falou para ele: agora pode ir. Diz a Bíblia que Josafá, então, depois que pôs-se a buscar o Senhor,
depois que clamou, depois que jejuou, depois que botou a família para orar e jejuar, Deus então deu direção. Agora vai por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. É assim, irmão. Deus só vai dar direção para mim, para você, se a gente buscar. O que a Bíblia diz? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que Jesus falou? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que Jesus falou da parábola do juiz iníquo? Que tinha uma mulher na cidade, tinha um juiz iníquo, e aquele juiz não temia homem, não temia ninguém, mas porque aquela mulher o importunava de dia e de noite, ele então falou: eu não temo a homem nem temo a Deus, mas como esta mulher está me importunando, eu vou fazer a causa dela. Aí Jesus, essa parábola é a necessidade de orar. Meu irmão, não se engane com mentira. Não, o cara pode ficar rouco, o profeta pode ficar rouco de dizer que tu vai receber tua vitória. O profeta pode passar 4 dias, ele vai ficar rouco, vai perder a voz, tu não vai receber nada se tu não buscar o Senhor. Quando Deus deu direção a Josafá, olha o versículo 18. Então Josafá mais uma vez se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor e adoraram o Senhor. Depois que Josafá mesmo teve a direção de Deus, continuou prostrado, continuou buscando. A Bíblia diz que todos aqueles exércitos que vieram contra Josafá, diz a Bíblia que o terror, não vamos ler por causa do tempo, o terror de Deus veio sobre eles, e começou um brigando com o outro, e naquele dia, morreram 185 mil pessoas. A Bíblia diz que quando o exército viu que eles não estavam vindo atacar, quando eles mandaram espias para lá ver, só tinham corpos, e os despojos da guerra estavam todos lá, muita riqueza. Sabe por quê? Porque Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Você quer vitória? Ponha-se a buscar ao Senhor. Não se engane, Deus está falando com você agora. Você quer vitória? Põe o teu coração a buscar o Senhor. Busque ao Senhor em tudo o que você quiser na sua vida. Ponha o teu coração a buscar o Senhor. Não se engane, não fique levando crédito nesse show pirotécnico, não fique levando fé nesse show de pirotecnia, uma montoeira de mentira. Quer vitória? Busque você ao Senhor, chore, clame ao Senhor, porque Deus vai responder às suas orações e Deus vai dar vitória a você. Deus abençoe a sua vida.